só que ele não tá em português. Repete. Eu abri o filme, só que ele não estava em português. Eu fiquei, acho que uns 6 minutos. Aí é Mas legendado, né? Tem ele é ele. legendado. Não tem ele em português. Ah, Só tá. legendado. Aí eu Tudo bem fiquei para uns seis você? minutos. É porque eu começo a ler, aí antes de terminar, já vai para outros negócios, aí você acaba não conseguindo Ah, eu entender vou bem. procurar, mas não tem Mas eu ele vou. dublado, tá? Tá, mas aí eu vou tentar. Você vai entender a história mais ou menos, né? Pelo que a gente vai falar aqui, então. Então, é uma equipe de cientistas que eles eram. Ela é cientista, né? Ela é psicóloga cientista, né? Trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem e não acreditava em nada. Acreditava em Deus, acreditava em nada disso. E por ser cientista, né, a coisa fica mais difícil ainda. E um dia é, é, eu assisti faz tempo o filme, ela começa a se incomodar com alguma coisa, com vozes que ela começa a ouvir, e ela começa a se incomodar, então ela compartilha com o colega, né, de trabalho, as vozes que ela estava ouvindo. Ela dizia que eram vozes que não vinham de fora, eram vozes que estavam dentro dela, e era por isso que incomodava. Ela falava, essas vozes estão dentro de mim, então é por isso que me incomoda. E começa a compartilhar com ele até que chegou um momento que ela precisa mesmo, aí ela recebe uma sensação muito forte de sentar e escrever, porque ele dizia, a hora é agora, né? Nós vamos começar. E aí ela sente o ímpeto, então ela senta, aí vocês vão ver toda essa passagem, né, dela recebendo essas intuições, essas informações, todo o tempo que isso demorou. É um filme muito bonito, muito interessante como ela foi chamada, né, como ela recebeu esse chamado, as dúvidas que ela tinha, os medos que ela tinha. Então, de repente, aí ela começa a compartilhar com ele, né, todas essas experiências. Aí um dia ele fala para ela, né? Bom, a gente vai ter que fazer de qualquer forma, então vamos começar. E se não for uma coisa certa, a gente para. Se a gente vê que é porque existe uma lógica nas palavras. Quando as palavras não são reais, não são verdadeiras, quem conhece questões de discurso, questões de lógica da palavra, a gente descobre se aquilo está certo ou está errado, tá? Só pela formação da frase. Então ele fala: se nós vamos começar, e se a gente perceber que isso não é real, a gente para, né? Mas vamos fazer, vamos atender a esse chamado. E ela senta e ela então começa a receber isso chama canalização, né? É, então ela começa deixa eu ver se eu acho as primeiras frases para falar para vocês. Vocês estão vendo o tamanho do livro, né? São 700 e poucas páginas. Então, ele começa com a decisão repentina de pessoas se juntarem por uma meta comum, né? Essa meta não era escrever o livro, tá? Era uma meta de trabalho. Aí eu não vou ler tudo aqui porque não dá para ler. Quero ver alguma coisa que seja interessante. Ela tem uma frase muito interessante, eu fico lendo tudo. Esse curso é um começo, não é um fim. Não há mais lições específicas, porque quem é convidado, aqui agora vem aquela parte do que a gente fala. As pessoas que são convidadas para qualquer coisa, especialmente para esse tipo de trabalho, são pessoas que têm um chamado aí dentro. Não sou eu que estou chamando, tá? Vocês vão terminar isso aqui, vocês vão convidar outras pessoas, né? Como a gente faz. Quando a coisa é boa, quando a gente gosta, a gente convida outras pessoas. E pode ser que alguém não se afinize, né? Porque não acredite. Mas são chamados, tá? Pois não, então não há lições específicas porque não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz de Deus. Ela ouvindo isso. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, quando nós formos até Deus, em silêncio, vamos pedir a sua orientação.
orientação segura e o seu verbo certo. Verbo é a palavra. Palavra é colocado como sendo verbo, porque verbo é uma palavra que é colocada em ação. Tá? Então, não são palavras jogadas. Nós vamos ter todo dia exercícios, vocês vão ver, né? Todo dia nós temos exercícios, mas são exercícios fáceis de fazer, tranquilos de fazer. Eu gostaria até que isso pudesse ser feito de manhã, porque aí você passa o dia e você faz, né? A gente vai fazer a leitura, aí a gente vai começar o exercício, aí você vai ter o outro dia, o dia todo para fazer, até a outra semana, né? Então a gente vai ver se a gente consegue combinar pelo menos 2 vezes por semana, né? Não sei como poderemos fazer. E aí então ela começa a receber essas canalizações, né? E ela começa a escrever, e ela dizia que ela repete o tempo inteiro, que a voz vinha de dentro dela, a voz não vinha do lado de fora. Porque quando a gente ouve um espírito falando, a gente ouve o espírito de fora. Eu tenho processo de mediunidade com espíritos, e às vezes eu ouço me chamar. A voz vem de fora, ela não vem de dentro. E ela fala que a voz vinha de dentro. Então ela começa a escrever. Então o curso é feito em 3 etapas. Ele é para ser feito em um ano. Então, nós podemos começar no dia 1º de janeiro, por exemplo, e ir até o último dia do ano. Tá? Podemos fazer do jeito que a gente quiser. Eu estou optando por isso porque a gente não vai ter tempo de fazer, né? Pela manhã, não vai ter tempo de fazer todos os dias. Então, eu estou optando fazer por isso. O livro só o livro de exercícios. Ele inclui 365 lições, só o livro de exercício. Aí tem o livro do professor, tem a introdução e tem o prefácio, que é muito grande, e tem capítulos, tá? Então, por que que a gente transforma ele desse jeito que a gente está fazendo? Porque se vocês tiverem que fazer ele do jeito que ele está, né, pegar o livro para fazer, a compreensão é muito difícil. Então, a gente transforma isso em aula, né, devagar, porque é um tratado de filosofia, e vai esmiuçando isso vagarosamente. Aí ela continua recebendo as mensagens, né? E o amigo dela, então, começa a estudar para ver se aquilo tinha lógica, para ver se era verdade, se aquelas palavras eram verdadeiras. E ele começa a perceber que sim, que não tinha como negar tudo aquilo, né? Que não tinha aquelas palavras, aquelas frases, não tinha como negar de serem verdadeiras. Ele traz aqui no livro como o livro foi escrito, a forma como ele é escrito. E ela explica lá que ela não entendia nada disso, mas a escrita, ela vem do jeito que tinha que ser escrito. Então, ele tem tudo isso, que é a parte teórica de uma escrita, né, profunda, ele explica tudo isso aqui no livro. E ela diz que ela não entendia nada disso. Aí, na primeira parte, quando ela escreve a primeira parte, que são os textos, que são as histórias que devem ser estudadas, os textos que devem ir para estudo, e eles começam a analisar, começa uma preocupação. O que nós vamos fazer com isso? Né? É muito material, o que nós vamos fazer com isso? Eram mais ou menos 700 páginas. O que nós vamos fazer com isso? Bom, nós vamos ter que juntar isso tudo, pedir para alguém ler, e nós não podemos dar para qualquer editor. Aí começam a preocupação para juntar isso tudo num texto, num lugar só, dar para alguém ler, para ver se aquilo é um material real, verdadeiro, né? Alguém de capacidade para estudar aquilo e ver se aquilo era alguma coisa de uma fonte limpa para poder compartilhar. E aí começam a vir pessoas. O último movimento deles é a edição, exatamente do jeito que ela é. Que aconteceu de uma forma muito simples, porque eles não tinham dinheiro para fazer, né? Eles tinham que fazer mais ou menos, eles queriam fazer mais ou menos 500 cópias para liberar. E aí, um dia, sem dinheiro lá, pensando em como nós vamos fazer, alguém liga e diz: eu estou oferecendo para vocês 500 cópias, né? Eu vou pagar para vocês, pode. Essa pessoa recebeu, parece que é do México, eles são dos Estados Unidos, eles estavam no México, esse pessoal estava no México, esse rapaz estava no México, e ele fala: eu estou ligando para oferecer para vocês tantas cópias, né? E eu estou lendo o livro, e esse livro precisa ser compartilhado no mundo. Então eu vou oferecer 500 cópias. Estou falando para vocês do jeito que eu me lembro, tá?
o filme tem passagens muito bonitas. Então, ajuda, se você tiver paciência da ajuda, assista, para você poder se beneficiar de tudo que ela fala, de quando ela fala que a mão dela, ela não dominava a mão. E ele dizia assim, aí ela disse, um dia ela perguntou para ele, quando, olha, eu fico inteira arrepiada, quando vai terminar? Porque ela via que escrevia, escrevia, quando vai terminar? Ela disse, a voz diz para ela, quando eu disser fim. Aí ela escreve a primeira parte, olha só, escreve a segunda parte, escreve a terceira parte, escreve mais uma outra parte, porque o livro ele é separado, ele tem o prefácio, o livro de texto, ele tem o livro de exercícios, que é o que nós vamos trabalhar, ele tem o manual dos professores e ele tem esclarecimento dos termos que ele fala, que ele usa, né? Porque, como eu disse, é um tratado filosófico, né? E os tratados filosóficos têm palavras que a gente precisa procurar no dicionário. E tem a parte de suplementos. Então ela falou, quando vai terminar, né? Ele disse, quando você ouvir a palavra fim. E ela não ouvia essa palavra nunca. Então, perguntou, mas quando vai? Ele falou, quando você ouvir a palavra fim. E ela começa, e quando ela começa a escrever, a primeira frase dele é essa: agora começamos. Toda vez que ela vai escrever, a frase vem: agora começamos. E tem uma segunda edição, um segundo movimento, que não é desse, mas são as mesmas canalizações na sequência, assim, sequência de conteúdo, não sequência do livro. O livro é só esse. Que tem o mesmo perfil. Então, por que que eu falo que isso é um convite e que a gente tenha isso mesmo no coração e leve isso assim com bastante amor? Porque a gente vai ter que estar, primeiro, pela forma como ele foi escrito, e segundo, pelo que nós vamos começar a ver de transformação. E isso eu falo a partir de mim, tá? Eu não estou falando a partir de nada. A pessoa com quem eu faço o curso, ela já dá curso há uns 10 anos, né? E por que que eu faço? Porque quanto mais você ouve, mais você aprende. E sendo eu a primeira vez que eu faço contato com isso, é natural que eu precise de alguém que já esteja nessa caminhada há muito tempo. Então, eu faço os cursos, eu faço esse trabalho às 6 horas da manhã, todos os dias, né? E vou dedicar a vocês. Se a gente conseguir 2 dias, senão a gente fica num dia, e depois isso vai se estendendo, a gente vai conversando, né? Porque em grupo a gente pode fazer isso. Vamos abrir o grupo, porque lá eu vou pôr lições para quem não tem o livro, e a gente vai conversar por lá. Então, o curso em Milagres é isso. Ele é uma. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele é uma. Enquanto eu procuro aqui, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Existe uma fundação hoje para esse material, para trabalhar, né, com esse material. É chamado Foundation for Inner Peace, para a paz, né? Fundação para a Paz. Os tradutores fazem isso com desafio. Não é qualquer pessoa que pode traduzir para o Brasil, foram escolhidos a dedo os tradutores, né, para que fossem fiéis ao que foi feito, né? Ele explica que você pode até achar que você conhece Deus, mas quando você começar a estudar, a fazer esses estudos, é bom que você esqueça tudo que você aprendeu, porque você vai ter momentos que você vai duvidar, vai ter momentos que você vai querer parar, vai ter momentos que você vai brigar, e tudo isso é um processo normal do trabalho, né? Então ele já explica para nós, quando a gente faz o estudo dos professores, né? Ele já explica isso. Então então vocês todos, saiam de todo e qualquer preconceito, né? Não entra aqui falando, vou fazer milagre, vamos estudar, né? Nós vamos estudar, nós vamos fazer estudos. Ele trabalha percepção, ele vai trabalhar a nossa percepção do mundo, tá? E por que isso? E começa já com uma frase que é muito interessante, eu já vou ler aqui. O livro diz assim, já começa a abertura dele é assim: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Essa é a primeira frase do livro. Então, nada real
pode ser ameaçado. Então, nós vamos trabalhar o tempo inteiro com a percepção que nós temos das coisas, a forma como nós percebemos, nossos 5 sentidos. O que eu vejo? O que eu vejo é real? Né? Então, nós vamos discursar sobre, nós vamos procurar entender isso para a gente poder chegar a entender o que é Deus na nossa própria vida. Né? Então, por isso chamam um curso em milagres. Primeiro, nós temos que fazer um entendimento nosso de nós, para a gente poder entender Deus. E a gente vai ver que a gente está completamente equivocado sobre Deus. Né? A gente acha que tem alguém que comanda, alguém que manipula. Nada disso existe. Não é isto, não é assim que funciona o negócio. Então, é muito rico e muito bonito. Ver se tem mais alguma coisa interessante para passar para vocês, além de tudo que é tudo interessante, né? Mas eu fui riscando e tem muita coisa também que não interessa para vocês. Este é um curso, eu vou ler um pequeno trecho da introdução, ok? Todo mundo está me ouvindo? Ok. Posso continuar a ler? Quer que eu passe para vocês esse pedacinho e vocês vão lendo também comigo? E eu vou falando? Acho que agora pode, né? Acho que agora é legal. Eu acho que eu tenho ele aqui, deixa eu olhar. Eu pelo menos abri. Espera aí, deixa eu só achar, porque é tanta coisa que eu tenho aqui. Espera aí, não está nessa página, ele está em outro lugar. Só um minuto. Tem muitas coisas abertas aqui e às vezes ela não abre a página que eu quero. Pronto. Eu vou abrir, tá? Boa noite, Rose. Vou comentar a tela, viu? Vocês digam para mim se estão vendo. Tem chance. Tem. É, no celular. Tem. No celular fica difícil. Mas eu acho que não é essa a introdução que eu quero. Essa é outra introdução. Não é essa a introdução que eu quero. É outra introdução. Essa aqui é a introdução do exercício, eu quero a introdução do livro. Aí não vai dar certo para mostrar para vocês. Mas eu vou ler porque ela é curtinha, tá? Depois eu coloco no grupo, tá? A gente vai abrir o grupo, aí eu coloco lá e vocês leiam, tá? Este é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que você decide fazê-lo. Então, ele é um curso obrigatório, ele é um curso voluntário no momento em que você decide fazer o curso. Livre-arbítrio não significa que você possa estabelecer o currículo. Livre-arbítrio não significa que você possa escolher o que você vai estudar. Tá? Você só pode escolher estudar, não o que você vai estudar. Porque o que nós vamos estudar é o que ele está trazendo para nós. Tá? É o que Jesus está trazendo para nós. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender. Então, por isso que ele diz, você só pode, voluntário, é só a hora que você escolher. Aí você tem o livre-arbítrio para escolher estudar ou não estudar. Tá? Então, a escolha é sua. Ele objetiva, contudo, então o livro objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Veja bem, já começa aqui essa questão do entendimento, porque a gente ouve dizer que Deus é amor, que estamos mergulhados nesse amor, só que a gente não entende o que isso quer dizer. A partir desses estudos é que nós vamos começar a entender o que significa isso. E aí nós vamos entender, nós vamos ver, como a gente não sabe nem o que é amor. Porque eu falo que eu tenho, que eu sou capaz de amar, que eu amo meu colega, meu amigo, meu filho, e aí eu vou ver que nada disso existe. Eu vou ver de uma forma lógica, ele explica, ele mostra isso, e a gente vê, por isso tem exercícios para fazer. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural, que é a nossa herança é o amor. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de uma lei chamada lei de atração, que é a lei do amor no planeta. Né? A lei do amor no universo, na verdade, né? Não é no planeta. Então, a nossa herança é essa. Mas nós vivemos onde? Vivemos na escassez, na depressão,
na tristeza, corremos o dia inteiro, nunca olhamos para o amor, muito menos para nós. Esse amor não é esse amor que a gente fica aí piega, essa coisa que a gente nem sabe o que é. Estou falando de uma coisa muito maior que a gente vai entender ao longo deste estudo. O oposto do amor é o medo. O oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter oposto. Se eu realmente estou mergulhada nesse amor de Deus, por que eu tenho medo? Eu tenho medo de não pagar conta, eu tenho medo de perder o marido, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder o cachorro, eu tenho medo de ser mal falada, eu tenho medo de tudo, né? Tenho medo de trocar de carro, porque eu não sei se vou conseguir pagar. Então eu tenho medo para tudo. Mas eu continuo dizendo, não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas está morrendo de medo. Então nós vamos olhar isso. Lembra que eu falei? Tem uma coerência, tem uma lógica aqui que é muito grande. E a gente não consegue fugir disso. Tá? Então é muito profundo. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso é que está a paz de Deus. E aí a gente vai começando, já começa a primeira lição, que eu não vou dar hoje, eu vou pôr só no grupo, vou abrir o grupo, amanhã eu vou viajar, então esse final de semana eu vou abrir o grupo. Aí eu vou pôr esse pedacinho lá para vocês lerem. Então, lê quando estiver sossegado, lê tranquilo, né? A da ajuda lê sossegada. O grupo é para a gente fazer o seguinte: leu, não entendeu nada, coloca Maria Aparecida, esse trechinho eu não entendi. Pode explicar? E aí eu vou lá e vou explicar para todos. Ou então vocês vão escrever, nós vamos guardar e explicar aqui para todos. Isso é só uma questão de escolher, né? Como é que nós vamos trabalhar? Tá? A Rose está em grupos comigo, a Nilva, o Sudi, o Paulo. O Paulo não está, mas a Grazi, o Paulo já esteve. Se coloca no grupo, eu respondo no grupo. Se traz para cá, eu respondo aqui. Então, até que a gente consiga entender. Então, perguntas não me ofendem. E quando eu não sei, eu procuro pessoas que sabem. Então, aí ele vai discorrer, né, uma porção de coisas que não são coisas para vocês, até a gente chegar no livro de exercício, que é onde a gente vai começar na lição número 1, na semana que vem. Tá? Eu abro para vocês agora fazerem perguntas a respeito, porque é muito interessante, tá? Nós vamos entender, inclusive, o que é milagre, né? Um milagre como uma percepção verdadeira do que é o milagre, né? Acordar de manhã e levantar, ir trabalhar ou ir para o mundo é um milagre, né? Ontem, quem estava na reunião de ontem, de constelação, ouviu a gente falar, né? Que o chakra da comunicação nos liga ao mundo, né? Então, quando você acorda e fala um bom dia para qualquer pessoa, você está dando um bom dia, você está direcionando, dirigindo uma fala boa para esse amor. Então, você está transformando toda a sua realidade ruim no amor. Você está mergulhando mais ainda, está saindo daquela escuridão e entrando nesse movimento, né? Mas aí eu já acordo preocupada, porque acordei atrasada, porque isso, porque aquilo outro, pronto, eu saio disso. Então, nós vamos aprender a permanecer aí, tá? Nós vamos aprender a trabalhar com as nossas ferramentas, tá? Porque tudo isso aqui é possível de entendimento e de trabalhar. Essa é a parte mais bonita e gostosa do negócio, tá? Alguma pergunta? Vamos lá? Ele tem um trecho aqui, pode falar, pessoal. Quem quer falar? Quem tem alguma coisa para perguntar? Nossa, cada vez que eu vou lendo, eu tenho vontade de falar, só que eu gostaria que vocês fizessem perguntas a respeito do curso, né, do que a gente vai fazer, para poder ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver se enquanto vocês falam, todo mundo ao mesmo tempo, se eu acho alguma coisa interessante para a gente falar. Ô Maria, Oi. vai ser semelhante a esse que a gente está finalizando? Como assim? Da Não, jornada esse da... livro, isso aqui não tem nada a ver. Prosperidade? Não, não tem nada a Sim, ver. Não, tá. ele não tem nada a ver. Você vai daqui, você pode entender lá. Isso sim. Sobre entendimento vai te ajudar.
Sobre o entendimento, ele vai te ajudar lá. Por que ele vai te ajudar lá? Porque você vai. Por que as pessoas não têm abundância, não têm prosperidade? Por que as pessoas vivem na escassez? Porque os nossos pensamentos são. A nossa percepção do mundo é errada. Então, vai te ensinar muita coisa sobre o que você está fazendo lá. Mostrar muita coisa. Vai nos mostrar muita coisa. Eu falo porque eu estou junto, né? Então, vai mostrar muita coisa. Mas ele não é o mesmo formato, não. É um formato bem diferente. Lá é específico, né? Lá, inclusive, esses cursos do tipo que está lá, eu fujo um pouco a regra e eu vou acrescentando, porque eu vejo da forma que eu aprendi, que foi rico para mim, então fui acrescentando. Mas lá é assim, você escuta o áudio e veja do jeito que você quiser. Escute o áudio e se vire. Tá entendendo o que eu tô falando? Não tem alguém para você colocar e falar, mas eu não estou entendendo isso. Ah, vou compartilhar isso, né, para ver se eu tenho uma resposta. Eu é que faço essa parte. Por quê? Porque foi importante para mim. Eu tinha contato com as pessoas, então eu conversava com as pessoas, então eu vi que às vezes compartilhar uma dúvida é muito bom, não é? Então, esse aqui não é para vocês ficarem ouvindo, vocês vão ter lições. Então, por exemplo, vai dar uma lição hoje, né? Vocês vão fazer. É uma lição que você faz na hora, tá? A primeira lição é muito fácil. E aí vocês vão ter uma semana para responder lá para mim. Eu vou perguntar como é que foi. Cada um vai ter que falar, mas aqui não vai, se ficar quieto, vai ficar meio difícil o negócio. E aí vocês vão percebendo, eu vou ajudando a orientar e a mostrar onde você está vendo equivocado o negócio, onde está errado o negócio, entendeu? Diferente de lá. Eu só converso lá porque eu gosto de conversar com vocês, mas tem gente que nunca nem respondeu para mim lá. Tá Os entendendo milagres, os Então, curso milagres, repete, por favor, Ana. os milagres ao qual o curso vai se referir está dentro do campo expansão da consciência, quer dizer, você Eu acho que está longe, então você fala, ele picota. Vê se você consegue chegar mais perto do microfone. Agora fala. Você está falando, eu tô ouvindo. Pode falar. Os milagres ao qual você se refere, o curso se refere, está dentro do nível expansão de consciência, quer dizer, você adquiriu conhecimento com o curso, a consciência expande. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Esse é o milagre. Você matou a pau o negócio. O milagre é a expansão da consciência. O curso é um despertar. Ele não fala despertar, ele tem momentos aqui, mas o despertamento, não há uma fala para o despertar, porque ele diz, nós já estamos despertos, nós apenas não usamos. Então, nós sabemos essas verdades aqui, nós apenas nos separamos dela, e a ideia agora é, vamos voltar para casa. Pode falar, Grazi. Então, a ideia desse livro, então, não é leitura, é um estudo profundo mesmo, né? Ele é Não um é um estudo livro profundo. Não é um livro. Nós vamos ler, porque isso tudo tem que acontecer junto. Mas a gente vai ficar numa lição, enquanto a gente não entender aquela lição, a gente vai, porque é muito profundo mesmo. Não é uma leiturinha assim. Por isso que eu falei, vocês têm alguma coisa para fazer? Pode fazer, mas vai escutando e preste atenção. Então, não precisa ficar sentado, né? Chegou agora a Nilva e o Sud, eles vão tomar um lanche, estão com fome, porque estava trabalhando, né? Prepara a mesa, senta aí, põe o celular e vai comendo e vai prestando atenção. Que é como eu faço de manhã, é o que eu falo para vocês. De manhã eu assisto, eu ouço, fazendo a comidinha do gato, deixando tudo preparado. Quando me chama, eu tô lá, eu abro a câmera, eu abro o áudio, né? O que eu quero dizer é assim, é um aprendizado que nos permite, que vai precisar de nós entrarmos para dentro. Tá? Porque o milagre nós fazemos milagre todos os dias e nós não sabemos.
A gente afasta o milagre todo dia e a gente não sabe disso. A gente afasta. Então, é um estudo que investiga nossas crenças, né? Nossa. A primeira coisa que ele pede, eu ainda não achei esse trecho. Saia de tudo aquilo que você acreditou até agora. Esqueça. Nós vamos trabalhar o ego. Nós vamos trabalhar o ego. A coisa que mais nós vamos trabalhar é o nosso ego. Nós vamos trabalhar o julgamento. Olha, eu estou olhando aqui algumas coisas. Percepção, julgamentos, autoridade, autoimagem, as ilusões do ego, né? Nós vivemos num mundo de ilusão e a gente acha que a gente sabe tudo, entende tudo. Eu quero achar essa parte que ele fala. Esqueça tudo que você aprendeu até agora. Aí a gente pode achar e dizer assim, meu Deus do céu, mas eu não vou conseguir, isso aí é muito... não é bem assim que funciona. Eu estou dando para vocês uma visão geral. Isso na aplicação diária, que nós vamos aplicar na nossa vida diária. Quando a gente começa a estudar isso dentro da nossa vida, é que começa a fazer sentido. Aí vai começar a lição. E a lição da prosperidade, quando eu falo, quem que está no grupo de prosperidade? Só a Rose? A Grazi? A Grazi não está. Rose? Não estou. Só a Rose, então. Não, dá ajuda. A da ajuda também. Isso, você também está. A Ana não está, A Nilva não tá, não? A Nilva estava, mas a Nilva saiu. Eu nem falo nada, não precisa responder, porque não precisava sair, mas tudo bem, eu respeito mesmo. Eu brinco, eu respeito. O que eu quero dizer? Ana Oi. tá falando alguma coisa. Quem falou? Desculpa. Ana. Quando a gente estiver trabalhando no curso em milagres, vocês vão aprender a pôr a mãozinha, tá? Porque eu falo, aí eu não escuto, eu não vejo quem é que quer falar. Pode falar, Vilma. Eu disse que eu não estou no grupo de prosperidade, mas pode me colocar, por favor. Posso, só que agora você vai ter que esperar a segunda parte. Vai começar outro grupo. Tá eu bom. quero achar, mas eu já sei. É muito bom. Principalmente se você estiver fazendo esse aqui, é muito rico. É muito rico. Então, quem fez o de prosperidade vai ter uma riqueza enorme através desse. Vai entender muitas coisas. O que eu estou dizendo lá sobre a prosperidade? O que acontece quando eu chamo lá vocês e fico perguntando as coisas? As crenças impedem as coisas. Só que a pessoa não percebe que ela tem crença. E aí ela fica falando o tempo inteiro a mesma coisa, repetindo. E isso também mexe com a lei de atração. Isso também atrapalha o processo. Porque quanto mais eu penso numa coisa, mais eu vou atrair essa coisa. Seja boa ou seja ruim. Então eu disse no começo, quando eu acordo de manhã e falo bom dia, eu estou emanando para o universo uma boa energia. Quem estiver do meu lado vai escutar e vai também emitir uma boa energia, então vai haver uma troca. E eu estou, além de tudo, entrando nesse milagre da vida que é acordar pela manhã, estar vivo e estar pronto para trabalhar. Isso é um milagre. Mas eu nunca enxergo isso dessa forma. Aí, quando eu faço o curso de prosperidade, ele começa a ensinar a trabalhar a gratidão. Lembra lá? Uma das coisas que nós vamos ouvir aqui o tempo inteiro é a gratidão. O tempo inteiro. E aí nós vamos entender como a gente não é grato. Porque a gente é acostumado a falar obrigada. Só isso. A gente não tem gratidão. Nós não temos gratidão. Se eu não tenho gratidão, não tem como eu estar dentro da lei de amor. Então eu vou aprender isso. Por isso essa profundidade. Né? E como? Do meu jeito, vivendo a minha vida todos os dias. Porque eu não posso aprender isso em livro. Eu tenho que viver na minha vida. Então vocês vão pegar a lição e vão para a vida. Aí na próxima aula, como foi? Como foi ver a lição na vida? Aí nós vamos ter que falar. Né? É muito legal, porque tem discussões maravilhosas. As pessoas veem coisas maravilhosas e ela não imagina que ela está vendo aquilo. Ela não sabe o que ela sabe. Não é à toa que você é professora, né, dona moça? Você está dando a Não, mas didática vocês estão mesmo. sendo treinados para ser professor, porque aqui está dizendo: você agora é aluno, amanhã você será o professor. Porque o livro Floral ensina que faz tudo. isso, bota a gente para estudar a flor. Ver o solo, que tipo de solo que ela gosta, se ela pega muita Não, água, se ela não Rose, pega muita água. lembra no começo quando eu disse:
Lembra daquele, quando eu li que é o verbo? Lembra quando eu expliquei o que era verbo? Estão lembrados quando eu expliquei? Quem que lembra a hora que eu expliquei o Sim, que era até verbo? ainda Logo no começo. entendi. Quem São lembra? palavras ditas. E o que que o verbo traz? Principalmente, por que que a gente fala verbo? Ação. Deus fala. O verbo, É uma ação. o verbo é uma ação. Quando Deus criou o mundo, quando a gente fala assim, Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele fala, e o verbo se fez. Né? Então houve um movimento. Aconteceu um movimento. Por que que eu estou falando que a gente vai estudar e vai estudar a nossa vida diária? Porque é o nosso movimento, a nossa vida diária é a nossa movimentação no planeta. Não tem sentido você ficar lendo isso daqui e não estudar de acordo com a sua vida. Não tem sentido. Ele fala isso para nós. Se você se aparta, não tem sentido. Isso tem que ser olhado de acordo com a sua vida, com o que você está vendo. E aí, ali nós vamos aplicar os ensinamentos. Não na minha vida, eu na vida da Nilva, Nilva na minha vida, na vida da Ajuda, Ajuda na vida da Vilma, do Paulo. Nós vamos aplicar na nossa vida. Tá? Isso vai ser colocado na nossa vida. Tem trechos aqui maravilhosos que eu vou marcando, mas depois chega uma hora dessa eu não acho nenhum, porque são muitos trechos lindos. Tá? Tem muitas coisas lindas para passar para vocês. As lições a gente só vai ver a semana que vem, que é quando a gente já começa. Mas basicamente é isso, tá? Ele fala aqui de milagre. Um milagre é uma bênção universal de Deus. Olha isso. O milagre é uma bênção universal de Deus através de mim, através de nós, através de cada um de nós, para todos os irmãos, para todos os nossos irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Nós precisamos do perdão divino porque nós nos afastamos dele. Nós é que nos afastamos. Deus nunca se afastou de nós. Ele está aqui dentro. Então não tem como ele se afastar. Tem um curador que fala assim: Deus está mais próximo de nós do que a nossa própria respiração. Dá para entender isso? Consegue entender isso? Não entende a sua respiração? Respira. Puxa a respiração, ajuda. Volta e puxa de novo. A entrada e a saída é a respiração, não é? Tem que entrar e tem que sair, né? Tem algum vazio no meio disso? Tem buraco no meio disso? Não, é contínuo, não é? Se você tampar o nariz e parar, você morre, não morre? Então você respira o tempo inteiro, não respira? Isso. Agora imagina que Deus está mais perto de você. Então, nosso corpo somos respiração o tempo inteiro. Porque se parar, eu morro. Então, eu não posso parar. Eu preciso respirar. Movimento ininterrupto. Ele está mais perto. Existe alguma coisa mais perto de nós do que essa respiração? Não existe. Ele está mais perto de nós do que ela. Nós estamos mergulhados nele. Que é o que o livro vai nos mostrar. Ele é profundo amor. Nós é que não enxergamos. Nós vemos a parte ruim da vida e nós vamos entender por que a gente vê a parte ruim. A gente vê a parte ruim. Aí quando você começar a ver a parte boa, você vai ver como tudo vai vir de forma boa. Aí eu não vou atrair coisa ruim. Aí a gente olha lá o grupo e o trabalho da escassez, da abundância, e vê como a nossa vibração é escassa. A nossa vibração é escassez. Eu vou comprar. Você vai comprar um negócio lá e você leva. Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo da nossa vida diária, de como funciona o nosso pensamento. E aqui não se trata de julgar nem mudar o pensamento, se trata de mudar o foco. Só isso. Muda o foco e o pensamento. E você vai mudar, você sai da escassez e entra na abundância. Você vai comprar e você leva R$ 50. Aí chega lá, você vê que não deu para você comprar tudo. Você percebe isso. Você olha,
que você sabe quanto você tem, você já viu, você somou mais ou menos. Qual a primeira coisa que a gente fala? O que você fala da ajuda? O que você pensa? Não, é para sério, nós já começamos a trabalhar, nós temos ainda 7 minutos. Pode falar, o que você pensa? Aqui a gente não pode ter vergonha, a gente precisa falar. Quando você leva R$ 50, você olha por cima, você fala, não vai dar, o que você pensa? Aí eu levo só os prioritários, né? Mas não, qual é o pensamento? O pensamento O que você pensa? tá caro. Caro, o que mais? Depois de estar caro, qual é o outro pensamento que vem? Nossa, eu não consigo comprar as coisas que eu quero. Se eu ia levar três produtos, aí eu só levo Nossa, um. eu vim aqui para comprar isso, não vou conseguir. Esse é o primeiro. Quando eu olho e vejo isso, meu pensamento vai para onde? Vai para a escassez. Pronto. Eu não sou capaz de olhar tudo aquilo, pegar o dinheiro, pagar e agradecer. Eu comprei tudo isso. Eu não consigo fazer isso. Eu vou para a escassez. Eu vou lá para o outro lado. Nossa, tá caro. Nossa, eu só peguei isso. Nossa. Primeiro eu vou lá para a escassez. Em vez de eu começar a trabalhar o valor do dinheiro. O valor do dinheiro é uma percepção que eu tenho, né? O valor do dinheiro, quando eu começo a trabalhar essa questão, que é o que nós vamos começar a fazer, olhar as coisas dentro da realidade delas, essas percepções começam a mudar. Aí eu saio desses movimentos, que não é o movimento da ajuda, só perguntei para ela, para a gente não se estender. Mas qualquer um, o que você fala, Rose, quando você vai comprar que o dinheiro não dá? O que você pensa? Não enfeita, você tem mania de enfeitar. É a verdade. Eu fui comprar um negócio hoje e tava, como ia passar a validade, era 2 pelo preço de 1. Mas eu não sabia o preço de 1. Peraí, mulher, Eu sei que, banda deixa eu louca contar agora. enquanto você pensa. Era os 2 pelo preço de 1. Mas eu não sabia o preço de 1. Eu sabia que era caro porque a marca do produto é uma marca boa, então ele é uma marca cara. Mas eu falei para o menino, quanto tá 1? Ele falou, tá 15. Eu falei, não, eu estou te perguntando 1. Ele falou 15. Eu falei, então seria 30. 30. Eu já ia entrar na mente assim, caramba, não vou levar. Eu falei, ótimo, pode pôr. Mas na hora, cortei o pensamento da escassez. Na hora ia vir 30. Não. É um negócio desse tamanho. Mas por quê? Porque eu não estava antenada no valor. E é isso. Você tem a opção de não levar. Porque você pode pensar e falar, não tenho dinheiro. Mas quando você pensa, não tenho dinheiro, está errado. Quando você pensa, meu dinheiro não vai dar, está errado. Quando você pensa, meu Deus, eu não consigo, está errado. É não pensar, sair da zona do pensamento. É o pensamento que leva você para baixo. É assim, nossa, tá caro, R$ 15, caramba. Esse é o problema. E nós vamos aprender isso. O que você pensa, Rose? Eu tive no Não adianta mercado florear. ontem, por isso que eu estava rindo tanto. Então nem vai falar. O que você pensa, Vilma? É bom a gente falar, porque a gente se escuta. Ô, Maria, deixa eu falar, que é isso? Um de cada vez. Espera aí, fala Vilma agora. Você perdeu sua chance. Eu fui no mercado agora à tarde e observei preços de coisas que eu preciso comprar, ainda não Isso. vou, né? Observei e falei, caramba, eu vou ter que agora todo dia trazer a calculadora para o mercado, porque hoje eu entro, está um preço, amanhã eu entro outro. Né? Então, já saia disso. Já saia disso. Vai para prioridade. Eu preciso. Bom, eu não fico sem café, então eu preciso de café, açúcar. Ok. Você vai lá, pega o café e o açúcar. Depois você vai. Por quê? No começo é meio complicado. Mas você começa a sair dessa movimentação da escassez. Esse é o movimento que precisa sair. O movimento da abundância não é para você sair gastando. Não é isso. É sair desse movimento de escassez. Então você fala, se eu tiver que trazer a calculadora, o que você vai fazer se você levar a calculadora? Você vai limitar o seu dinheiro. Exato. Porque você... Aí você vai impor limite. Você não precisa impor limite dessa forma. Você pode impor limite de outra forma sem entrar na escassez. Bom, eu preciso de... Eu fui de manhã e peguei esses produtos que eu falei. Agora à tarde eu fui e peguei fruta. Eu fui fazer outras coisas. Falei, já vou levar fruta.
Por quê? Porque de manhã o dinheiro que eu tinha não ia dar para pegar as frutas, porque eu não queria ir para pá. Então eu falei, eu não penso assim, eu não tenho dinheiro. Eu não faço nada. Vim embora, peguei o que eu tinha que pegar, vim embora. Saí agora à tarde, já peguei dinheiro, fui lá, peguei a fruta. Então não pensa assim, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não vai dar. Esse é o movimento que vai para a escassez. Então é liberar o pensamento para nada. Tira. Tá? Por quê? Porque nós temos uma noção do que a gente precisa, do que a gente pode, do que a gente não pode. Isso já está aqui. O universo mostra para você na hora. Essa noção nós temos internamente. Fala, Grazi. Olha, eu tinha uma mania que foi daí que eu comecei a observar. Quando eu ia presentear alguém, eu nunca olhava preço, eu simplesmente levava a peça que eu queria. E me sentia totalmente confortável com isso. Quando era para mim, era outros Olha, 500. olha isso. Eu avaliava o material, o preço, e muitas das vezes eu não levava, e quando eu levava sempre uma coisa mais inferior. Olha só. Sempre nessa posição. E aí um dia, vendo uma palestra daquela professora Maria Lúcia Galvão, Maravilhosa. Ela é filósofa. e aí o Hélio Couto também veio pontuando a mesma coisa, assim, me deu um tapa na Mas cara. claro. O que você faz com isso? Você tira o seu valor e dá o seu valor para o outro. Você está aprendendo Exatamente. agora o que é sombra. Isso é sombra. Você joga o Sim, que é e seu no aí, outro. Você então, valoriza o outro e se desvaloriza. exatamente. E aí hoje, tipo, eu tenho mais coerência eu tenho projetos e eu consigo administrar as coisas de uma outra forma, e aí quando eu vou comprar alguma coisa, o pensamento vem, não dá, você sabe, não compra, tipo, eu sou teimosa, eu falo, eu vou comprar porque eu quero, eu posso, e eu tenho condições para isso, e vou levar. Não é coisa supérflua, as coisas que eu realmente vou utilizá-las, e que para mim ela faz, não importa, nem olho pro preço, eu vou lá e pego aquilo e levo embora. Quando nós ainda temos essas vozes aí dentro, ainda são os estados de ego muito forte ainda, entendeu? Essas vozes Mas é que precisam percebemos, sair, porque são as vozes que percebemos aí uma impedem, forma de são as trabalhá-los, né? limitações. Lembra que a gente falou no começo? Se você acredita em Deus, você não pode ter medo, né? A Sim. primeira coisa que vem é o medo. Por que você não pode comprar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não está sendo dito aqui que você tem que sair por aí comprando, tá? Não é nada disso. O limite precisa existir se nós temos uma vida ainda regrada e limitada. Estamos falando de em que momento você entra. Aí você diz, eu entro nesse momento de escassez, quando eu vou comprar uma coisa e falo, não posso. E aí você vai por outro polo. Então, você tem aí dentro a gangorra. Precisa sair da gangorra. Sim. Né? Mas é um Quando eu, movimento. assim, e aí quando eu identifico esse pensamento, automaticamente eu cancelo e eu entro com o pensamento tipo assim, eu posso. E eu brinco, Mas eu vou brincando com essa situação inclusive, né? Então tô o reaprendendo. que precisa sair dela? Enquanto ela vier, é porque ela existe, tá? É porque a Não, polaridade existe, entendeu? Você só eu está tenho tentando consciência. camuflar. Você só está Não, tentando esconder. eu tô tentando Pode. trabalhá-la assim debaixo do tapete, estou trazendo ela para cá. Então, tipo, já que você está aqui, vamos ver o que eu vou fazer com isso. Olhar para essa crença Isso. olhar para essa crença e Isso. Precisa acolher olhar essa para crença. isso. Isso. Porque eu percebi que eu Isso. estava jogando ela para debaixo do tapete e virando as costas. E aí, hoje, nesse lugar, eu tô tipo Não, assim, não tá, você tá pode. aqui? Você tá aqui? Tá, eu te vejo. Então, eu brinco com ela, olha, eu posso. Eu posso. Você precisa olhar para você, mas você vai começar a olhar para você agora. Esse trabalho aqui é maravilhoso. Você vai começar a se enxergar. Você precisa olhar para você. Fala, Ana. É isso mesmo. Hoje Obrigada pela pela manhã contribuição. eu ia sair para encontrar um dos idosos que eu passo algumas horas com eles, e eu resolvi levar um livro para uma amiga minha, um livro de Joana de Ângeles que eu já li, eu dou os livros que eu já li, eu dou. Eu resolvi levar. E junto com ele eu separei um livro para me ler. Eu acho que o milagre começou já antes do curso. Olha o livro. Dá para ver qual é? Deepak Chopra, Prosperidade. prosperidade. Nós vamos falar das 7 leis da prosperidade, viu? É uma sequência que a Rosa está fazendo e a da Ajuda. É uma sequência. São as 7 leis Ô, Ana, espirituais. É já lindo, manda é foto do lindo. A brinde. Deepak Chopra é maravilhoso.
Nilva, quando é que você entra nessa movimentação da escassez? Quando você vai comprar as coisas, em momento você vê que você faz isso? No momento que eu fico com medo. Eu vou gastar, mas eu fico com medo, porque eu vou gastar aqui, mas eu preciso pagar ali. Aí eu não vou ter para pagar lá. O meu É, é medo, é o medo, eu é, morro de medo. Sim, é, eu é. não gasto porque eu tenho medo Esse é que o o que eu movimento, tenho para pagar. e isso diminui a força do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, né? Ele é uma energia espiritual. E Eu tenho aí, muito medo. imediatamente, você diminui a força do dinheiro na sua vida. Aí, realmente, ele vai faltar. Porque você já está programando, né? Quando eu gasto, quando eu tenho... Por isso que eu falei, tem que sair dessa... A parte difícil é sair do pensamento. Essa é a parte mais Aham. difícil, né? Porque vem naturalmente, mas você tem que fazer isso que a Grazi faz, ele é um exercício. É bem forte e bem interessante, necessário, né? Você fala para você ouvir. Eu vou porque eu posso, porque eu quero, porque eu mereço, né? No processo dela é diferente do seu. Você tem o seu medo já projeta e diminui a energia do dinheiro, né? O seu medo diminui a energia do dinheiro. Então, se o dinheiro, o R$ 1.000, em vez de valer 2.000, o seu R$ 1.000, ele vai valer 500, né? Então, você diminui a energia dele. Então, quando a Aham. gente, à medida que você aprender a sair do medo, né? Uma coisa que você precisa aprender, né? A sair do medo, né? Aí modifica. E isso é uma crença. Se você tem medo, você não tem confiança em Deus. E isso é uma coisa lógica, né? Se eu tenho É medo, eu não verdade. tenho confiança mesmo. Isso é uma aplicação que eu faço na minha própria vida. Isso eu me perguntava. Se tenho Deus, se eu estou mergulhada nele, por que que eu tenho medo? E, na verdade, eu nunca tive medo. Eu sempre fui uma pessoa que achava estranho essa situação, né? Sempre fui meio assim. Mas quando você começa a estudar isso, né? Quando eu fui já fazer a filosofia, fazer mesmo, academicamente falando, aí você começa a entrar em contato com isso. Aí você entra mesmo. Aí você fala. Se eu tenho medo ainda, eu tenho limites, né? Por que que eu tenho medo? Se eu estou mergulhada, se Deus é amor, Deus é prosperidade, Deus é tudo de bom, por que que eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas no final do mês? Aham. Então, são coisas que nós vamos aprender a trabalhar, né, em E nós. eu acho assim, o que eu fico muito também no julgamento. Eu fico muito no julgamento. Eu sei É. disso. Eu sei disso. Assim, isso eu digo sempre. A primeira coisa que acontece para a gente mudar é tomar consciência. Eu só vou mudar à medida que eu tomar consciência. Não consigo mudar se eu não tomar consciência. Se eu tomar consciência e não começar a me movimentar para mudar, eu não quero mudar. Entende isso? Eu estou tendo Sim. algum ganho com esse comportamento. Então, agora, se você já tem consciência de que você faz isso, agora é você olhar. Eu quero mudar? Porque aí você muda. Se não, se você não está conseguindo mudar, é porque você tem ganhos com isso, né? Aí tem que olhar com outro jeito. Tudo bem com todo mundo? Já estamos a 6 minutos. Olha o Sudimar aqui. Pergunta. Desculpa, querido. É Eu porque pode você não vai fazer no aquela mercado, né? É porque pergunta, mas você não sabe vai no aquela mercado. Ele não vai no mercado, pergunta, ele é o Paulo. O Paulo vai no mercado? Eu acho que o Paulo não pode Maria? falar. Mas Você você vai sabe no por que ela mercado, quer essa Sudi? pergunta? Que eu sou Oi? o oposto dela. Você é o oposto? Ah, Totalmente. Ela tomou o cartão, pra você ter ideia. uh, Então, mas é o julgamento. eu Eu falei. entro. Não, não, não é brincadeira, Maria. Como, onde é Eu que você meto o medo. percebe, onde Eu você sei. percebe, Sude, que você vai para o outro polo, vai para a escassez, né, e não o contrário. Sabe, Maria, eu Onde sei, eu você tenho consciência que nós percebe temos esse mundo. empregados e tal, mas assim, eu saio, às vezes eu saio, vou vender pra caramba hoje. Nossa, Nilva, vamos fechar, eu vou fechar, deixa eu melhorar, deixa eu ligar, eu vou ligar, eu vou fechar, nós vamos fechar. É, eu, não te- eu E fecha. fecho, total. Então, mas aí, Maria, eu fico nesse medo, né? Eu que estou travando a situação. Essa Ele semana toda eu trava. fiquei É que pensando. ele precisa dar, ele precisa ir falando para a gente perceber onde ele trava. Ele também trava.
Senão ele já Ai, teria ido, e você estava aí na escassez e ele já tinha ido. Mas ele não vai também. Por algum motivo ele não vai. Tudo tem a ver, pessoal. Nada é assim, é por causa do outro. Não, não existe. Nenhuma situação existe por causa do outro. Ela existe por minha causa. Eu criei. A situação é criada por mim. Só precisa olhar para onde você entra nessa escassez. Porque você entra nela também. Você entra na mesma escassez da Nilva. Entendeu? inclusive, essa noite. Não é escassez, é a movimentação. Para onde eu estou indo? Em vez de eu ir para a abundância, eu vou para a escassez. É esse movimento que precisa olhar. Tá? Uhum. Ô, Maria, Eu falo sempre, eu comento sempre, que quando eu comecei a fazer esse exercício com o Deepak Chopra, quase 10 anos atrás, o que eu observei, como foi que eu vi a escassez? Eu abri a minha geladeira? Não. Como foi que eu vi a abundância? Não via a escassez, eu via a abundância. E aí eu comecei a olhar onde eu ia para a escassez. Eu abri a minha geladeira e falei, eu não acredito que eu vi essa geladeira vazia. Eu falava, eu olhando para a geladeira aberta, olha aí, olha o diálogo profundo. Eu, Deepak Chopra, fazendo a aula, aí abre a geladeira, começo a olhar e falar, eu não acredito que eu via esta geladeira vazia. A geladeira abarrotada. E eu olhava e falava, não acredito que a geladeira... Eu via essa geladeira vazia. E aí eu comecei a olhar e a falar na geladeira. Eu tenho suco para tomar, eu tenho leite para tomar, eu tenho patê para comer com a bolacha, E aí eu comecei a falar. E aí toda vez eu abria a geladeira e falava, nossa, como você está cheia. Como você está cheia. Como você está cheia. E aí foi indo. E aí eu fui, e disto fui saindo dessa movimentação. Aí você começa a observar, começa a perceber. Que você abre a geladeira e fala, nossa, minha geladeira está vazia. Você já está comandando, já deu o comando. Vamos esvaziar essa geladeira. Então a gente não percebe, tá? Por isso que a primeira coisa que ele fala ali, que nós vamos trabalhar, é percepção. E é muito interessante o exercício de percepção. Vocês vão achar bem estranho. Eu falei que precisa sair do que é comum, tá? Não fica pensando, nossa, mas que coisa. Será que isso existe? Saia desta mesmice. Já se prepara, porque vai ter muita coisa doida, tá? Eu adoro coisas doidas. Ô, Maria, rapidão. Eu quero o Romas. O Romas hoje não pôde Tem uma estar conosco, mas eu quero. Fala, Sudi. Tem uma coisa que acontece, por exemplo, eu vou numa obra e estou vendo lá, vejo, vai isso aqui, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso. E quanto vai ficar isso? Aí, às vezes, eu passo para a Nilva, quanto é que está ficando tal? 7 mil. Não, você vai quebrar. Eu falei, liga para a Nilva. Financeiro, dinheiro é Nilva. Eu estou aqui para o que você precisar. Você Aí, está focando escassez? Você está focando escassez e abundância só no dinheiro. Escassez e abundância não é só dinheiro. o que é escassez Isso também e a gente abundância, precisa então? tirar. Por que eu falei, pedi esse exercício, né? Dei Uhum. esse exemplo. Porque é o que é mais corriqueiro na nossa vida. Mas você precisa olhar, porque o movimento não é só isso. Abundância e escassez não é só dinheiro. É tudo na Não, mas vida. onde cabe? É Eu tudo tô na vendendo vida, tudo. produto. É só você olhar assim, ou vamos Ah, olhar a nossa vida hoje, daqui até a nossa próxima aula, vai ficar esse exercício, ok, pessoal? Alguém escreve para mim, por favor. Alguém que possa ser secretária sempre. Então, quando eu pedir, alguém escreve, escreva. Então, essa pessoa vai ser a secretária sempre. Não, não é secretário. O secretário está na frente do espelho. Esse é o Paulo, pessoal. Eu quero uma secretária que vai escrever quando eu pedir para escrever. Então, vai escrever o exercício, a lição. Agora eu esqueci. Eu falei, ô, Paulo, você atrapalhou minhas ideias. O que eu estava falando, por favor? escassez e abundância. A diferença, né? Escassez e abundância e os lugares que a gente pode perceber. Já sei. Vocês vão olhar a vida de vocês no seguinte sentido. A minha vida caminha para o mais ou a minha vida caminha para o mesmo ou para o menos? Essa resposta vocês vão ter que me dar. A minha vida caminha para o mais ou a minha vida caminha para o mesmo ou para o menos?
Quando eu faço isso, eu estou pondo tudo, inclusive relacionamento afetivo. Então, inclusive os relacionamentos, né, marido e mulher, tá? É para olhar tudo. Porque abundância e prosperidade, ela não vai se relacionar só à entrada de dinheiro. Ela vai se relacionar também à entrada de dinheiro. Também. Então, de repente, eu falo, nossa, entra tanto de dinheiro na minha vida e eu não me dou bem com meu marido, já estou até me separando. Está faltando alguma coisa. Faltando abundância de relacionamento. Em algum processo você está encruado ali. Precisa olhar. Né? Então, vamos olhar essa parte. Ok? Vocês vão observar. Então, a gente vai ter uma semana para observar isso. A gente estava até falando disso hoje, né, Paulo? Numa outra linguagem. Né? Então, vai ficar gravado, tá, Paulo? Eu vou parar de gravar agora, porque a gente fecha, a gente termina. E então, assim que a gente terminar, eu fecho. Eu vou pôr lá no YouTube, que eu tenho uma página, e aí vocês vão acessar lá naquela página, tá? Então, assim que estiver pronto, eu ainda vou aprender a fazer isso. Então, pode ser que demore, mas aí vai lá para essa página do YouTube, aí eu dou o endereço e vocês entram. Eu vou pôr no grupo, na verdade, né? Tá bom? E aí vocês entram se quiser assistir de novo, tá bom? Talvez essa não, mas vai ter lições que vocês vão querer ver de novo, para ouvir, né? Ok? Tudo bem por hoje? Maravilhoso. Eu espero que vocês encontrem o que vocês buscam. Eu digo, quem me conhece, a Nilva me conhece há muitos anos, né? O Paulo também tem mais ou menos o mesmo tempo de conhecimento. E tenho outras pessoas aí que vão se juntar a nós, que me conhecem há mais tempo. Quando eu digo faça, que você vai se beneficiar, eu sei o que eu estou falando, tá? Então, uma boa noite para todos, obrigada por hoje. O nosso horário é sempre até às 8, tá? Eventualmente a gente passa um pouquinho, mas é até às 8, das 7 às 8. Se quiserem que comece às 7h30, é só colocar lá, aí eu ponho 7, 7h30, tá? Para a gente poder começar religiosamente, né? Para a gente não perder tempo. Porque a gente trabalha, a gente está cansado, a gente quer aproveitar o máximo possível, ok? Tá bom? E eu vou abrir o grupo, tá bom? Beijo grande. E convidem pessoas, tá? Falem, eu estou fazendo um curso desse livro, papapá, papapá. Convidem pessoas, ok? Beijo grande para todos. Até amanhã, Nilva. Até amanhã. Para os outros, até segunda. Rose, beijo grande. Boa noite. Boa noite a Eu todos. parei de gravar, deixa eu parar de